Assinatura é agora? Conserta Multimarcas e é representante das marcas Philips e AOC para Rio do Sul e região. Quero desejar a você que está conosco nessa manhã um cordial bom dia. Sejam todos bem-vindos a esse momento de culto. Quero dar um recado inicial para o pessoal que está em casa ou vai assistir o culto depois. Estamos com um problema na transmissão por causa da internet aqui da igreja, então esse culto vai ser só retransmitido depois, não vai ser transmitido ao vivo. Eu queria convidar você para você ficar em pé nesse início de culto e pegar o seu inário, esse inário vermelho que está aí no banco, e nós queremos cantar o número 23. Cantai ao Senhor, o hino que nos convida a louvar ao Senhor, exaltar o nome dEle, porque é no nome deste Senhor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, esse Deus triuno, nós nos reunimos aqui. E nós somos convidados a cantar louvores a Ele. Número 23 do Inário Vermelho. Com essa disposição de adorar o Senhor, de louvar o seu nome, eu queria acolher você com o versículo do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus diz assim, que Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Nessa manhã que nós nos reunimos para celebrar o Senhor, Ele quer promover isso também em você e em mim. Eu não sei como você chega aqui nessa igreja, não sei como você está e quem está em casa. Talvez você está com uma dificuldade na sua vida, talvez muitas pessoas ou algumas pessoas
podem estar pensando que a vida não vale a pena, diante das situações e das dificuldades, desafios, tristezas que você passa. Eu quero dizer para você, da parte do Senhor hoje de manhã, que Jesus é aquele que veio trazer vida. E a vida que Jesus dá independe das circunstâncias que vivemos. Jesus traz vida ali onde talvez aparentemente nada de vida existe. Jesus traz vida ali nos ambientes mais diversos, onde talvez a vida se faça ausente. Por isso, lá no Gênesis, Deus cria do nada tudo. Por isso, em Ezequiel, Deus cria dos ossos secos um exército vivo, porque é Ele que dá vida. Então, que nessa manhã, você que está aqui conosco, não sei como você chega aqui, mas eu tenho um anúncio para você, que Jesus, o qual nós adoramos aqui, o qual nós cantamos aqui, vem para nos dar vida, e vida plena. Que nessa manhã você possa ser capturado por esse Evangelho, por esta vida que Jesus é. Eu quero te convidar para nós orarmos. Pai amado, muito obrigado por esse dia, onde a Tua misericórdia também se renova, onde Teu amor se faz novo em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aqui nos reunir nesta manhã, Senhor Deus, louvar o Teu nome, ter comunhão com os irmãos, ouvir a Tua palavra. Pai querido, Tu sabes a vida que cada um de nós tem passado, o momento que cada um tem vivido, alguns alegres, festivos, talvez a outros não tanto, preocupados, ansiosos, Senhor Deus, tristes, enfim, abatidos. Tu sabes exatamente como cada um de nós está. E nesta Tua soberania nós te pedimos, toca o nosso coração, toca a nossa vida com a Tua mão, com a Tua vida, para que nós possamos experimentar aquilo que Jesus diz neste texto, a vida plena, a vida verdadeira. Assim, derrama Tua presença sobre nós, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Antes de sentar, eu vou te convidar para você cumprimentar pelo menos umas 2 ou 3 pessoas ao redor de você, dando um bom dia, dando as boas-vindas, acolhendo nessa manhã. Sintam-se todos acolhidos nesse momento de culto. Aí você já pode pegar o inário, número 106, também do inário vermelho, que nós vamos adorar este Pai de amor. Você pode sentar se quiser, fique bem à vontade. Cantamos o número 106, Pai de amor, gosto tanto de Ti. Que esta canção, que este hino, seja uma declaração sua de fé, deste Pai que é de amor, que de graça e que age em nós e cuida de nós. Cantamos 106 do inário vermelho. Esse hino fala do Pai
de amor, de Jesus amoroso e do Espírito Santo Consolador, Deus triuno, em nome do qual nós nos reunimos. Eu queria pedir para a Priscila, a sua filha não se adaptou muito ao cultinho, está lá fora. O pessoal dos professores trouxeram ela, então, por favor, obrigado. Acontece essas coisas de não ter um problema de afastamento da mãe, isso acontece. Obrigado, Priscila. Continuando nosso momento de louvor, eu queria convidar você, antes de nós conversarmos sobre o tema que me propus a trazer hoje de manhã, cantarmos o 111, Vem, derrama a paz, vem, derrama a bênção. É um convite para que o Senhor se derrame sobre nós. O cristianismo, a fé cristã, é uma fé de revelação. O que isso significa na prática? Na prática significa que Deus precisa se revelar a você e a mim. Na prática significa que por minha própria capacidade ou força, eu sou incapaz de crer em Cristo. Por isso, quando nós cantamos, vem, derrama a paz, vem, derrama a bênção, nós pedimos também que Deus venha derramar sobre nós a revelação dEle, o agir dEle, para que nós possamos crer nele, porque a fé em Cristo é uma fé de revelação. E se nesta manhã, de alguma forma, Deus falar ao seu coração, não endureça o seu coração, não negligencie isso, porque pode ser que você não terá outra oportunidade, não porque você vai morrer, mas porque talvez Deus não vai se revelar a você mais. Por isso, quando Deus se revela, nós precisamos abrir o coração e ouvir a sua voz, porque pode ser que seja a última oportunidade sua, porque é Deus que se revela, não é por minha vontade, nem pela sua, é por Ele. E quando Ele se revela, nosso papel, nossa única atitude é ouvi-lo. Se não ouvirmos, nosso coração endurece e talvez não ouviremos mais. E vamos ser aqueles homens e mulheres que vêm aos cultos até, que frequentam a igreja, mas o seu coração está longe do Senhor, porque um dia endureceram o coração para não ouvir o que Deus tinha. Então, se nesta manhã o Senhor tocar o teu coração, não endureça ele, permita que o Senhor fale e deixe-se tocar, porque o Deus que se revela a nós, o Deus que nos toca, é um Deus de amor e de misericórdia, e Ele nunca quer o nosso mal, Ele sempre quer o nosso bem, mesmo que aquilo que Ele nos peça seja muito difícil para nós fazermos. Ele nos capacita para assim fazermos. Vem, derrama a paz, que essa canção seja uma oração nossa, pedindo isso, que Ele se revele. 111 do Inário Vermelho. O Vem, derrama a paz é 167, né? 167? O 111 é Preciosa Graça, qual seria daí? O Vem, derrama a paz. Tá. Eu anotei o número errado aqui, obrigado. 67, desculpa. 167. Isso. Né? 167.
Vamos orar assim como você está, Santo Deus e Pai. Que Tu se derrame sobre nós neste momento onde vamos abrir a Tua palavra, ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer. Nós somos incapazes de compreender a Tua vontade, incapazes de falar sobre a Tua palavra sem que Tu nos unja com o Teu Espírito Santo, sem que Tu toque o nosso coração. Por isso te pedimos nesse momento, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para acolhermos a Tua palavra. Usa a mim como servo Teu para proclamá-la, para que Tu seja exaltado e adorado e bendito em nosso meio. Assim, guarda-nos no nome de Jesus. Amém. Não sei se alguém que participa aqui do culto da manhã acompanha as transmissões do culto da noite. Nós estamos fazendo já algumas semanas uma temática de relacionamentos. Nossas relações, na verdade, é o tema. E nas últimas semanas, então, nós conversamos sobre nossa relação com Deus, nossa relação conosco mesmo, nossa relação com o próximo. E hoje, nesse domingo, a temática sugerida é nossa relação com os inimigos. Nossa relação com aqueles que nos são adversários. Nossa relação com aquele que talvez nos faz mal. Essa é a temática de hoje. Eu espero que Deus abençoe sua vida e a minha, para que nós possamos compreender a sua vontade. Não precisa que nós sejamos pessoas que leem muito ou buscam informação demais, para que possamos perceber que nós vivemos num mundo mau. Não precisa ser muito inteligente para que a gente conclua isso, né? 2022, por exemplo, no Brasil bateu o recorde de feminicídio. Dos meses de janeiro a junho, foram 699 casos, mais ou menos 4 por dia. O mal, a violência, ela está presente. Há 2 semanas atrás, não sei se você acompanhou um vídeo na internet onde mostrou uma briga num voo da Gol, onde pessoas começaram a brigar no voo. Ainda bem que o voo estava em terra. Se tivesse no ar, eu acho que seria desesperador, né? Pessoas brigando dentro de um voo. E a partir dessa notícia eu fui ver alguns dados. No ano passado chegou ao recorde de 585 casos de briga em avião. Tanto que estão verificando a legislação até para proibir pessoas de voar, como nos Estados Unidos tem pessoas que se envolvem em violência em voo, eles são proibidos de voar. O mal está aí. A pergunta, talvez, que precisamos fazer, e essa pergunta eu vou levar você e a mim a conduzir umas respostas que a Bíblia dá. Qual é a solução? Como vencer o mal que nos rodeia? Trouxe 2 dados aqui, violência contra a mulher e violência no voo, mas isso tem muitos outros, né? Violência contra o professor, contra as autoridades, violência doméstica que não leva ao feminicídio, enfim, o mal está aí. Como vencer o mal que nos rodeia? A Bíblia tem uma resposta lá no texto de Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 21. Ela diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem.
A resposta simples e direta deste texto bíblico para a pergunta que eu fiz, como vencer o mal que nos rodeia, a resposta simples e direta, vençam o mal com o bem. Esta é a resposta de Jesus. Eu vou desdobrar isso a partir do texto sobre alguns pontos que ele traz. Mas a resposta simples e direta é: vençam o mal com o bem. Uma coisa importante aqui, fundamental, antes de continuarmos nossa conversa. Você vai perceber que aquilo que Jesus vai dizer nesse texto é totalmente fora do que você ouve normalmente, do que a sociedade coloca como solução para o mal. Você vai perceber que as ações que Jesus pede para que a gente tome, elas são opostas à nossa própria vontade, à nossa própria disposição natural. Por isso, para compreendermos o que o texto bíblico vai nos dizer na nossa relação com o mal, nós precisamos compreender um ponto anterior ainda, que está em Romanos 12, que é o primeiro ponto que nós tratamos nessa série Nossas Relações, a nossa relação com Deus. O texto de Romanos 12, 1 e 2 vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o culto de vocês racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para que nós possamos compreender o que o texto bíblico vai dizer, o que Deus nos diz na nossa relação com o nosso inimigo, na nossa disposição de vencer o mal, nós precisamos ter anteriormente a isso a vida consagrada a Deus, que Paulo fala do corpo. A minha vida precisa ter uma relação com Deus, minha vida precisa ter essa vida viva desse relacionamento, e a minha mente precisa passar por uma transformação. Porque senão, e vai acontecer, alguns que estão aqui ouvindo, e alguns que vão ouvir assistir o culto mais tarde, vão dizer assim: o pastor está fora da casa. O pastor ele está em outro universo. E de fato é, porque a mentalidade cristã, que Paulo diz para nós sermos transformados nesta mentalidade, é uma mentalidade cujos valores, eles não estão presentes na nossa sociedade. E por isso ela vai parecer tão estranho o que Paulo nos pede, o que o texto bíblico nos pede. Então, eu espero que você ouça e acolha aquilo que eu digo, nessa perspectiva de mente transformada pelo Evangelho, de vida consagrada a Deus. Dito isso, eu vou à frente. Por que isso é importante? Porque quando nós compreendermos as misericórdias de Deus em nossas vidas, compreendermos o que Cristo fez na cruz por mim, e que aquilo não é um ato simplesmente do passado histórico que não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver comigo, porque Ele morreu em meu lugar, levando a minha culpa, as minhas dívidas, o meu pecado, transformando a minha vida por causa da morte e ressurreição dEle. Esta misericórdia, quando nós compreendemos que isso é real em mim, a nossa mente é renovada, aí os nossos relacionamentos são transformados. Essa é a ação do Evangelho. Essa é a transformação que Paulo vai descrever aqui. Todos, presta atenção, quando nós temos a vida consagrada a Deus e a nossa mente transformada pelo Evangelho, todos os nossos relacionamentos são transformados. Romanos 12 vai falar, como eu já falei, a nossa relação com Deus. Ele fala que nós precisamos ter um equilíbrio e um conceito equilibrado sobre nós mesmos. Ele vai falar como vai ser nossa relação com o próximo. Ele vai falar como vai ser a nossa relação com o inimigo, que nós vamos tratar hoje. E mais depois ele vai falar sobre como deve ser a nossa relação com o Estado, com o governo. Todas as nossas relações são transformadas quando Deus age em nós e nós compreendemos a sua graça e a sua misericórdia em nossa vida. E nos deixamos transformar pela renovação da nossa mente.
Você já ouviu essa frase? A mãe sua já falou, certo? Ou sua avó. Quando um não quer, dois não brigam. Já ouviu isso, não? Quem tem irmão, assim, eu tenho um irmão mais velho, 4 anos de mim. A gente quase não brigava, todo dia, só um dia sim e outro também. Não, eu era incomodativo. Ele diz que os irmãos mais novos incomodam. Eu acho que não, acho que os mais velhos que incomodam o mais novo. Então, assim, a mãe dizia, nós se pegávamos de vez em quando. Eu sei que na sua casa não acontece. Nunca aconteceu na sua família, os irmãos. A mãe dizia, que a gente sempre culpa o outro, já percebeu? Deu briga entre os irmãos, o outro é culpado, eu não, ele que incomodou. E a mãe dizia, quando um não quer, dois não brigam. Nossa relação com o inimigo, com os inimigos, tem a ver com essa frase, muito. Quando um não quer, dois não brigam. O texto que vai ser base da nossa conversa, ele vai trazer 4 pontos aqui, que serão as nossas atitudes diante do inimigo. Ele vai dizer, não amaldiçoe. Ele vai dizer, não retribui a ninguém mal por mal, o texto que nós lemos. Nunca procurem vingar-se e não se deixem vencer o mal não se deixe vencer pelo mal. 4 imperativos negativos. Não amaldiçoe, não retribuam o mal, nunca vinguem-se e não se deixem vencer pelo mal. O texto bíblico, ele vai dizer algo categórico aqui. E eu queria dizer isso para você agora. E já começa a um escândalo mental na nossa mente, porque só compreende isso quem tem a mente renovada em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, todas essas proibições nos dizem que a retaliação, presta atenção, a retaliação e a revanche são atitudes absolutamente proibidas aos seguidores de Jesus. Percebeu o que é isso? Que a retaliação e a revanche são atitudes proibidas para aqueles que seguem Jesus. Jesus é o exemplo máximo disso. Jesus nunca retribuiu o mal por mal. Jesus nunca retribuiu o mal nem com palavras, nem com atos. Nunca. Em nenhum momento. O texto bíblico vai dizer que ele, Jesus, não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, diz o texto, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Jesus nunca teve atitude de retaliação. Nunca. Nós, eu e você, temos a tendência na nossa vida, uma tendência natural à vingança. Pensa e seja autêntico e sincero na sua autoavaliação. Naturalmente nós temos atitude de vingança. Da lei, olho por olho, dente por dente. Essa é a nossa atitude natural. E ainda assim Jesus diz para nós imitá-lo. Imitá-lo naquilo que ele fez. Jesus vai dizer assim, vocês viram o que foi dito, dente por dente, olho por olho. Eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe ferir uma face, ofereça a outra. Já ouviu essa frase, né? Dar a outra face. Não retalhar uma agressão com outra agressão. É isso que Jesus está falando. Jesus, ele nos convida então, ele nos desafia, meus irmãos, minhas irmãs, a vencermos o mal. Não fazendo o mal, mas fazendo o bem. Aquele que me faz mal. Lembra que eu falei? Que essa compreensão é para aqueles,
e aquelas que têm sua mente renovada em Cristo Jesus. Talvez você está me ouvindo e está pensando, pastor, isso é loucura. E é mesmo. Para aquele que não reconheceu a misericórdia de Cristo, é completamente loucura. É absoluta loucura. Porque você vai pensar, mas eu tenho justificativa para retalhar. É justo retalhar, porque o mal que me foi feito foi injusto. Jesus diz, não retribua o mal com o mal. Tenham cuidado, Jesus vai dizer, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam bondosos, uns para com os outros e para com todos. Voltando aos imperativos negativos ali para nós não procedermos, não amaldiçoar, não retribuir o mal com o mal, não procurar vingar-se, não se deixar vencer o mal por o mal, Jesus dá uma contrapartida positiva. Aquele que não amaldiçoa é chamado a abençoar os que vos perseguem. O que isso significa? Significa que eu sou convidado, aquele que fala mal de mim, aquele que me faz injustiça, eu sou desafiado por Jesus a abençoar e desejar o bem para ele. Percebe a loucura? Porque a nossa tendência natural é o quê? É retribuir na mesma moeda. Alguém fez mal para mim, eu vou talvez fazer mais mal para ele. E Jesus diz, não. A maneira pela qual nós vencemos o mal é abençoando aqueles que lhe fazem mal, aqueles que lhe amaldiçoaram. E talvez a maneira melhor de abençoar é orar por aqueles que vos perseguem. Um adendo aqui. Essas cartas de Paulo, elas são escritas num ambiente de perseguição. O que significa? Que a igreja cristã da época era perseguida e morta. Os cristãos eram mortos nesse tempo. E Paulo diz, está vendo o cara que está vindo com a espada lá? Esse vai te perseguir. E talvez vai te matar. E Paulo diz, abençoa ele. E ora por ele. Percebe? Só é possível para aquele que tem a mente renovada no Evangelho. Porque senão nós não vamos conseguir. O segundo imperativo negativo diz assim, não retribuam a ninguém o mal por mal. Em contrapartida, o imperativo positivo diz assim, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam as coisas de tal maneira, vivam de tal maneira que as pessoas possam ver em você absoluta honestidade. Façam o bem aos olhos de todos. Se recuse a atiçar fogo numa discussão. Quando um não quer, dois não briga. Não é assim com a gente? A gente gosta, ou tem a tendência, não sei se gosta, mas tem a tendência de botar lenha na fogueira. E Jesus diz, não coloque fogo numa discussão, não seja aquele que retribui o mal por mal, seja você o pacificador. Na internet é loucura. Tem gente que gosta de botar fogo nas redes sociais, que é lacrar, né? A palavra aqui, vamos lacrar e botar um negócio lá para lacrar. E gente que senta na igreja e adora a Cristo. E Jesus diz, não. Você deve ser pacificador. E Paulo vai dizer assim nesse texto, no que depender de você, tenha paz com todos. Uma coisa interessante nesse texto. Nem sempre é possível ter paz com todos. Porque o texto é condicional, ele diz assim, no que depender de você, tenha paz com todos. Pois às vezes, muitas vezes, ou algumas vezes, os outros não estão dispostos e nem querem viver em paz. E como você vai ter paz com todos se a outra parte não quer? Não quer porque não tem o desejo de se reconciliar, ou, presta atenção nessa,
ou a outra parte estabelece para a reconciliação uma condição de comprometimento inaceitável. Você vê que há uma coisa desonesta acontecendo em determinado lugar. Alguém foi prejudicado e você vai abordar a pessoa e diz assim: aquilo que você fez foi desonesto. E ela diz: não, para manter a paz, vamos ficar deixa assim. Como deixa assim? Tem gente que foi prejudicado pela atitude dessa pessoa. Às vezes a paz não é possível. Não porque eu não quero, mas porque outra pessoa não quer, ou ela coloca uma condição que é inegociável. Entendendo? Casamento. O marido chega para a esposa assim: eu tenho uma amante, mas para nós mantermos em paz, você fica morando aqui e eu vou ficar com ela. Assim eu tenho 2 casas. Inegociável. Isso não existe. No Evangelho de Cristo não existe. No que depender de vós, tenham paz com todos. Terceira frase, que nos dá um imperativo negativo, diz: nunca procurem vingar-se. A contrapartida positiva que o texto dá diz assim: mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tem gente que usa esse versículo assim, ó: minha é a vingança, diz o Senhor. Mas na verdade a vingança é do Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Esse texto aqui é importante a gente olhar. No início dele diz assim: amados. Por que Deus permite que esse texto comece com essa frase, amados? Eu entendo que toda palavra bíblica é inspirada por Deus e tem um propósito para mim e para você. A palavra amados, Deus está dizendo assim, ó: querido, você foi convocado para seguir o caminho de Jesus em amor, e você nunca vai perder o meu amor, você é meu amado. E por ser meu amado, Jesus está dizendo: não se deixem vencer pela ira, não se vinguem, porque a ira, a vingança pertence ao Senhor. Esse texto aqui traz 2 pontos interessantes. Deixem com Deus a ira. Deixem com Deus a vingança e o castigo. Esse texto mostra que o mal será punido. Nós às vezes pensamos, não sei se você pensa que nem eu, a gente olha assim: o cara é um cara mau, faz tudo errado, prejudica um monte de gente, mata um tanto, e ele parece que se dá bem. Parece que ele tudo dá certo, parece que ele tem os bens que quer, faz o que quer. E a gente pensa: como pode? O cara mal está assim. Deus está dizendo aqui: todo mal vai ser punido. Todo mal. A punição pode acontecer neste tempo, nessa história, ou a punição virá com a eternidade, mas um dia vai ser punido. Todo mal vai ser punido. Nenhum mal vai passar impune, porque a punição do mal é uma prerrogativa de Deus. Não pense você que aqueles que maquinam o mal, que fazem o mal e se saem bem vão prevalecer. Eles não vão. Às vezes Deus mostra esse castigo já em vida. Pessoas que fazem o mal para um monte de gente, no final da sua vida estão ali morrendo à míngua. Mal, a punição é Deus que faz. Nunca procurem vingar-se. Deixe com Deus a ira. Uma coisa que eu queria dizer para você, e eu tenho visto isso: muitas pessoas se levantam muitas vezes contra autoridades cristãs, servos de Deus, e muitas delas vão sofrer e sofrem na sua vida, porque Deus se vinga, não por causa que o cara é melhor que não, porque a vingança é do Senhor. E ai daquele, diz a Bíblia,
uma palavra dura que Deus fala: ai daquele que cai na mão do Deus vivo. Ai daquele. Porque Deus é um Deus de amor, mas Ele é justo, absolutamente. E nós não o enganamos, nem com nossas maracutai, nem com nossas mentiras, com nossas ausências e com nossos equívocos. Deus é justo e a mão de Deus pesa sobre o mal, cedo ou tarde, porque a vingança é dele. Então, nós podemos descansar, não precisamos nos vingar se alguém faz mal, porque o mal a punição ao mal é prerrogativa de Deus, é Ele que vai punir. E a punição de Deus é muito mais severa do que a nossa punição. Por isso o texto vai dizer, ao invés disso, ao invés de vingar-se, sirva o seu inimigo. Barbaridade, como diz o gaúcho. Agora pensa, o cara faz mal para você, detona a sua vida e Deus diz, serve ele. Por isso é uma mentalidade transformada. Porque a mentalidade de Cristo promove isso. Tem um filme que eu queria sugerir para vocês, talvez você já assistiu. Paulo o Apóstolo. Foi lançado há uns 4 anos atrás. Tem uma cena onde Paulo está preso e um dos comandantes romanos, que é responsável pela execução de Paulo, tem uma filha. Vou dar um spoiler aqui, né? O filme é de 2 horas, um pequeno spoiler não quer dizer nada. E aí a filha está doente e ninguém consegue curá-la. Aí Lucas, não sei se você sabe, o Lucas aqui do texto bíblico, ele é médico, era médico, né? E o Lucas está com Paulo, e Paulo diz assim, vai ajudar a filha do comandante. Lucas diz, eu não, ele mata ele põe os nossos na arena, você vai ser morto por ele. E Paulo diz para Lucas, uma cena fantástica do filme, diz assim, o amor é o único caminho. E aí a cena continua, ele vai lá, trata a criança, ela melhora. O amor é o único caminho. Não falo amor banalizado do nosso tempo, ok? Eu falo amor do texto bíblico, de sacrifício e doação. Por isso Paulo vai dizer, sirva ao seu inimigo. Sirva aquele que te fez mal. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Na nossa mentalidade humana, nós pensamos, se tiver fome, vai morrer de fome. E Paulo diz, não. Se ele tiver fome, dá o que comer para ele, faz bem para ele. Se ele tiver sede, dê de beber para ele. Fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu fiquei pensando, por que ele coloca esse negócio de brasas vivas aí no meio, né? Dá de comer para quem está com fome, dá água para quem está com sede, a gente entende. Mas por que brasas vivas sobre a cabeça dele? Você já fez mal para alguém e essa pessoa fez o bem para você? A gente fica com a consciência pesada, né? Paulo está dizendo que ele resgata uma ideia de um ritual egípcio, onde a pessoa arrependida carregava na cabeça brasas ardentes para provar que o seu arrependimento é verdadeiro. Por que Paulo diz para nós retribuirmos o mal com o bem e servir o nosso inimigo? Porque neste caso, a nossa ação de serviço, o nosso cuidar daquele que é inimigo e faz a gente sofrer, pode levar essa pessoa a uma mudança de mentalidade, uma transformação, a um arrependimento, fruto do ato do meu amor. Por isso, a solução do mal não é o mal, é o bem. Por isso, eu e você somos convidados pelo texto bíblico, por Paulo aqui nesse texto, a fazermos o bem para o nosso inimigo, porque nosso objetivo é servir o nosso inimigo para que ele possa um dia se arrepender.
se arrepender, ter sua vida curada, seu coração transformado. Por isso Paulo diz, supra a necessidade daquele que é seu inimigo. Quem é teu inimigo? Quem te persegue? O que ele precisa? É isso que Paulo está dizendo. É isso que o texto bíblico está nos mostrando a fazer. E último, não se deixem vencer pelo mal. A contrapartida positiva, vençam o mal com o bem. Vençam o mal com o bem. O texto bíblico vai nos deixar claro que essa alternativa, ela é inflexível. Não há como ser neutro. Não há a mínima possibilidade de termos um meio termo. Se amaldiçoamos, retribuímos mal por mal. Se procuramos vingança, estamos dando lugar ao mal. Se nós sucumbirmos à influência do mal, dando lugar ao mal em nossa vida, fomos derrotados e vencidos. O mal venceu. Porque a minha retribuição, a minha vingança, faz o mal se multiplicar. Antes era um que agredia, agora eu sou outro que agrido. Então o mal de um se tornou mal de dois, logo o mal se multiplicou, logo o mal venceu. Por isso o texto bíblico vai dizer, não vençam o mal com o bem. Porque quando nós nos recusamos, e essa é uma atitude de alguém que tem a mente transformada, eu me recuso a retribuir o mal com o mal. Uma decisão sua. Uma atitude minha e tua. Quando alguém me agride e me xinga, eu me recuso a xingar de volta. Quando alguém faz mal para mim, eu me recuso a retribuir na mesma moeda. É uma atitude sua, é uma atitude minha. E quando nós nos recusamos a retalhar, nós triunfamos sobre o mal. Por isso, quem vence o mal é o bem. E quem conhece o bem, só aquele que conhece a Cristo, que tem a mente renovada. Retribuir o mal com o mal é deixar-se vencer do mal. Retribuir o mal com o bem é prevalecer sobre o mal com o bem. E presta atenção, estou terminando. E esse é o caminho da cruz de Cristo. Esse é o caminho da cruz de Cristo. A obra-prima do amor. Cristo fala, aquele que quer seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Daí que o pessoal diz, o meu marido é uma cruz para mim, só incomoda. Não é isso que Jesus está falando. É isso aqui que Jesus está falando. Se você segue a Cristo, negue a si mesmo, tome sua cruz e viva em amor para o outro, mesmo que o outro não mereça. Mesmo que o outro te faça mal, porque a obra-prima de Cristo é o amor. Terminando, tenho 4 perguntas, depois nós vamos cantar mais um hino. Primeiro, presta atenção e pensa aí com toda a tua intensidade. Qual o mal que lhe fizeram? E você tem hoje a oportunidade de agir como Jesus, fazendo o bem àquele que lhe fez mal. Qual é o mal? O mundo, ele está sedento, sabe de quê? Não de informação e nem de gente na internet, porque está cheio. Até se intoxica, né, às vezes, tanta coisa. Mas ele está precisando de gente, de homens e mulheres, jovens e crianças que andam como Jesus, que não retribuam o mal com o mal. Quem lhe fez mal e hoje você tem a oportunidade de fazer o bem a ele? Quem é seu inimigo que Cristo te chama a servir? Terceira pergunta: qual causa injusta
que você sofreu, que devem ser colocados aos pés do Deus da justiça. Nós somos injustiçados na nossa vida, somos. Nós cometemos injustiça, cometemos. Agora, qual injustiça você sofreu e que você tem o desejo talvez de vingar-se, e Deus te convida hoje de manhã a não fazer isso, a não retribuir o mal com o mal, mas colocar essa causa nos pés daquele que é justo. Meu irmão, minha irmã, você não sabe como isso é libertador, porque quando você quer vingar-se de alguém, você está se matando. Aquela velha história, né? Você está de mal com alguém, você odeia a pessoa e vai tomando sempre um copo de ódio, pensando que a pessoa vai fazer mal para ela, não faz, vai fazer mal para você, você se mata. Então coloque a sua causa nos pés daquele que é justo, porque ele vai retribuir com justiça. E último, para quem você hoje é chamado a abençoar e orar? Quem tem te amaldiçoado, falado mal de você, detonado a sua vida? E Deus te convida hoje, ore por ele. Abençoe a vida dele. Você não tem ideia, se você já tem ideia, eu espero que sim, mas é libertador esse negócio aí. Você abre mão de ser Deus e deixa Deus ser Deus. E isso é a maior coisa que você pode fazer, deixando as suas causas nos pés daquele que é justo, agindo da forma que ele nos pede. Termino dizendo assim: essa ação é daquele que tem a mentalidade transformada, aquele que encontrou Cristo verdadeiramente. Eu já falei 2 vezes que ia terminar, agora a 3ª vez eu termino mesmo. Tem um filme, A Prova de Fogo, alguém já viu? Assistam o filme, sobre um casal, né, que está com um problema. Aí tem uma cena do filme, spoiler de filme hoje de manhã. Tem uma cena do filme em que o pai acompanha o filho no processo de restauração e dá passos para ele seguir. Depois de 20 dias está o filho frustrado porque a mulher não está nem dando bola para ele está fazendo um monte de coisa, a mulher está chateada, não sei o quê. Como eu posso amar uma inimiga? Ele diz para o pai. E o pai está num bosque assim, aos pés de uma cruz. E aí ele diz: não posso, não consigo mais. Eu não consigo amá-la. Aí ela não merece. Ela diz assim, mais ou menos a frase, e o pai vai para perto da cruz. De fato, ela não merece. E ele apresenta para o menino, para o filho, então, o Cristo que deu a vida por nós, sem nós merecermos. E nós só vamos poder amar o outro se Cristo fazer parte da minha vida. Não tem jeito. Que Deus me ajude, meu irmão, minha irmã, que Deus te ajude a viver essa realidade do Evangelho, que impacta vidas, que liberta você e a mim, que nos dá direção num mundo cheio de mal. Vença o mal com o bem. Essa é a solução. Nós vamos ver, se você quiser acompanhar na próxima semana, nós vamos ver como Deus usa o Estado, o governo, como instrumento de justiça a partir de Romanos 13. Então, se você quer acompanhar, acompanhe no YouTube ou venha nos cultos lá que a gente está fazendo esse tema. Então, eu quero te convidar a refletir sobre isso e acolher isso, e eu desejo que Deus abençoe você. Amém? Cantamos o hino 64 do nosso inário, declaramos a nossa fé em Cristo, dizendo que eu só confio no Senhor. Ele não vai falhar. Essa é a nossa esperança. Tudo falha, eu inclusive e você inclusive, mas o Senhor que nós confiamos, este não vai falhar. Eu só confio no Senhor. 64. Senhor,
Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Eu queria trazer, antes da oração e o último hino, alguns avisos. A oferta do culto passado, ela somou R$ 1.443. A oferta de hoje, que você colocar na saída, nas caixinhas, vai ser para a própria comunidade. Então, você é convidado a ofertar. Teremos culto aqui na igreja domingo que vem e também hoje à noite no Centro Evangélico. Alguns avisos importantes, comunicados, convites para você. Dia 22, quarta-feira agora, nós vamos ter nosso encontro Edificar. É um encontro que nós criamos durante a pandemia para reunir lideranças, pessoas que servem, mas é aberto para quem quiser participar. Nesta semana estará conosco a missionária Glória Had. Vai trazer o testemunho da vida dela, vai compartilhar conosco, então você é convidado a participar. A gente só pede que você dê o nome, ou na secretaria, ou pegue o link e coloque seu nome, para que a gente sempre tenha um momento especial no final e precisamos saber quantas pessoas vêm. Ela tem um testemunho de vida muito, muito impactante, ela escreveu um livro chamado A Última Chamada, então se você quer conhecê-la, venha e participe. Também ela vai estar na UASE, na quinta-feira, à tarde, às 14h30, no Centro Evangélico. Sábado, agora, dia 25, nós teremos um encontro de pais e confirmandos. Você que tem filhos no primeiro ano, eu passei hoje de manhã no convite no grupo dos pais. Você que iniciou esse ano o ensino confirmatório, você família que está aqui ou vai nos assistir, você é convidado a estar conosco sábado às 15 horas no Centro Evangélico. A gente quer fazer duas coisas: apresentar o trabalho da Sub-15 e também falar sobre alguns pontos do ensino confirmatório. A missionária Glória também vai trazer uma palavra naquela tarde conosco. O projeto Ser Sol, que trabalha com pessoas que têm necessidades de roupa ou alimento, está precisando de alimentação. Então, se você quer nos ajudar, pode fazer isso financeiramente ou de forma física, levando material ou produtos de alimento, lá na secretaria. Na terça e na segunda e terça agora, a secretaria não vai ter expediente comunicado aqui. Nós estamos numa campanha, tem mais 2 avisos, tá? É bastante aviso hoje. Ou 3, na verdade. A campanha de Páscoa. A Tarde Mirim, que trabalha com as crianças lá do bairro Progresso, vai fazer um programa de Páscoa especial com elas e estão fazendo uma campanha da caixa de bombom. Então, se você quer ajudar doando financeiramente ou doando caixas de bombom, você pode também encaminhar na secretaria, ok? Doação até o dia 10 de março. Essa é a data limite para as doações, porque logo na outra semana será o evento. Nós vamos ter mais 2 programas nos próximos dias, dia 10 e 11 de março. Nós teremos a nossa conferência Vitalis. É uma conferência que tem como propósito servir para a vitalidade da igreja. É a 3ª conferência, vai ser no Centro Evangélico. O tema será Igreja Relevante entre Vocação e Tentação. O palestrante será o pastor Daniel Schorn. Conheço ele é pastor da Trindade, lá em Florianópolis, na área da Universidade Federal, ele trabalha. Então você é convidado a estar conosco, sexta-feira, dia 10, das 18h30 às 19h30 começa, 18h30 é a abertura, o credenciamento, 19h30 a abertura, tem a programação. Sábado é sábado à tarde e noite, não tem de manhã. E no intervalo da tarde e noite nós temos nosso café colonial. Então, por isso, o custo dessa conferência é R$ 90, para custo do café e todas as despesas que a gente tem. Venha participar conosco, é muito bom, o tema é muito bom, é muito relevante para a nossa vida. E por último, não sei se todos têm conhecimento, mas nós temos na comunidade o trabalho com pequenos grupos. Pequenos grupos são grupos pequenos que se reúnem nas casas das pessoas. Nós estamos hoje com 18 pequenos grupos, envolvem em torno de umas 200 e poucas pessoas. Nós queremos ampliar esse trabalho, porque eu acredito que o trabalho dos pequenos grupos, ele produz vitalidade dentro da comunidade cristã. Você começa a conviver com as pessoas mais, porque num culto público grande que nem esse, você convive com os seus e talvez um ou outro, dê bom dia, boa tarde, mas não tem um convívio de comunhão de fato. Então nós vamos ter nos dias 28 de fevereiro e 7 de março, 2 semanas seguidas, isso é terça-feira à noite, o treinamento para líderes de pequenos grupos. Muitos aqui
fé já faz muito tempo e tem plenas condições de ter um pequeno grupo ou formar um grupo pequeno na sua área, e nós queremos possibilitar isso. Então, se você quer conhecer o trabalho dos pequenos grupos, se você quer também servir, venha. Se você tem curiosidade para saber o que é, também venha para participar conosco, para nós crescermos neste trabalho dos pequenos grupos. Seriam esses os avisos que eu tenho. Eu queria convidar você para nós irmos de fato para o final do culto, orando. Eu te convido para nós ficarmos em pé, quem puder. Queria orar por 2 pedidos que vieram até mim hoje de manhã. A dona Marta, a Thaís e a Clarinda Foster estão hospitalizadas. Nós queremos orar pelo pastor Adelmo, que teve aniversário semana, né? Fez aniversário, ele está fora este final de semana. E se Deus colocar no teu coração, você lembrar de mais alguém aí no seu lugar, ore também aí no seu lugar, colocando essa pessoa, para que Deus toque a vida dela. Pai amado, obrigado por essa manhã de culto, de desafio, de confronto com a tua palavra. Pedimos perdão porque muitas e muitas vezes nós não somos aquilo que tu pedes no teu texto bíblico. Ao invés de retribuirmos com o bem, nós retribuímos com o mal e aí multiplicamos o mal em nosso meio. Perdoa-nos por isso. Derrama a tua presença sobre nós com teu Santo Espírito e nos capacite, Senhor, a viver a realidade do teu reino em nosso meio. Nos dê disposição, discernimento, força e poder para isso. Te pedimos, Senhor Deus, de forma bem especial também nesta manhã, pela Marta, Thaís e pela Clarinda Foster, que estão hospitalizadas. Tu sabes a situação específica delas. E te pedimos que tu ponha a tua mão sobre elas de restauração, de cura. Quero orar também pelo pastor Adelmo, Senhor Deus, que fez aniversário esses dias, que tu abençoe ele, também orando por ele, abençoe cada aniversariante desses dias. E te pedimos que tu conserve a nossa vida nas tuas mãos. Tantas coisas nós temos a pedir a ti, Senhor, mas nós queremos fazer isso em conjunto com a oração que tu mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em pé, queremos cantar, antes da bênção final, o hino 168, Vencendo, Vem Jesus. Neste hino nós encerramos. Eu quero agradecer a Kátia, ao Ricardo, a Rose, pela dedicação de hoje no louvor, muito obrigado. Cantamos 168, Vencendo, Vem Jesus. É este? Sim. Suas leis, os sinais das suas
Essa é a nossa esperança. Jesus um dia vai voltar e vai julgar todos com equidade e vai restaurar plenamente o seu reino de justiça e paz. Essa é a nossa esperança, que você vá nessa certeza que Jesus vem e vencendo Ele está. Amém? Faz com a mão assim para frente, como sinal de necessidade da bênção do Senhor. Eu quero rogar esta bênção do Senhor sobre você. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dEle, que Ele derrame sobre ti a presença dEle, hoje e sempre. Amém. Fecha a mão, traz para o peito. Tem um versículo que a gente repete, não sei se você lembra. Aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Isso, abençoado está para sempre. Não é uma banalidade da bênção, mas é uma confiança que o Senhor é fiel à sua palavra. E se nós andarmos na sua palavra, Ele vai ser fiel também conosco. Que Deus abençoe você. Tenha um abençoado domingo, uma boa semana. Para aqueles que têm feriado, um bom feriado. Para aqueles que não têm feriado, um bom trabalho. Deus abençoe você. Cumprimente agora se despedindo de 2, 2 ou 3 ou 4, 5 pessoas. Um bom domingo a todos e até o próximo culto. Um abraço para o pessoal de casa também. A transmissão do culto evangélico luterano é um oferecimento B3N, colchões e estofados. Serralheria Proust, Farmácias Gembala e Riomed, Lux Poli Tintas, Royal Ciclo, Vacelar Imóveis, Câmeras Representações, TV Mar, Jaus Produtora, Unifique. A manipulação Gembala atende a população de Rio do Sul e todo o Alto Vale desde 1938. Tradição que cuida de gerações. É pensando em você que prezamos pela qualidade na padronização das matérias-primas e embalagens, com um processo produtivo supervisionado por farmacêuticas altamente qualificadas, garantindo segurança para o seu tratamento. E foi por isso que ao longo dos anos nos tornamos referência em produzir fórmulas. Sempre que precisar, você já sabe. Manipulação é Gembala. Se seu equipamento eletrônico deu defeito, leve para uma empresa que tem confiabilidade e que tem mais de 30 anos de experiência. A TV Mar Componentes Eletrônicos conserta multimarcas e é representante das marcas Philips e AOC para Rio do Sul e região. Trabalhamos também com a confecção de carimbos automáticos ou de madeira, de todos os modelos e tamanhos. A TV Mar está situada na rua 15 de novembro 142, no centro de Rio do Sul. Câmeras Representações, a sua revendedora AMG Piscinas e IG Energia Renovável. AMGE Piscinas personalizadas construídas em pastilha, vinil, tela armada e fibra, em alto padrão e mantendo o compromisso com a excelência em todos os aspectos de sua linha de produtos. IG Energia Renovável comercializa os produtos de energia solar fotovoltaica oferecidos pela VEG e utiliza de mão de obra própria para a instalação. Câmeras Representações, revendedor autorizado AMGE Piscinas e IG Energia Renovável. Telefone 988290110. O que você sonha para o seu lar, a Lux Poli Tintas auxilia você a materializar. Venha para a mais completa loja de tintas multimarcas da região. Tintas, imobiliária, automotiva e artesanato. Temos ainda toda a linha de pincéis e uma grande variedade de papéis de parede para decorar sua sala ou quarto. Procure nossa loja na Rua Barão do Rio Branco, 219, em Rio do Sul. Conceito e qualidade. Tudo em esquadrias de alumínio, cercas, portões, sacadas e vidros temperados. Com matéria-prima de primeira linha e mão de obra profissional, a Serralheria Proust entrega qualidade à sua obra. Faça uma consulta sem compromisso. Vamos lhe surpreender.
Serralheria Proust, Rua dos Caçadores, 727, Rio do Sul. Gente, vocês não vão acreditar! Por aqui na Unifique está tudo exagerado! A Unifique é a primeira operadora a trazer a tecnologia XGS-PON para o Brasil. Agora você pode ter o plano de 2 GB de internet na sua fibra óptica. É isso mesmo! Plano Extreme 2 GB por R$ 249,90. Unifique, um plano para a família toda.